pessoal, essa é a minha primeira receita de torta salgada, então eu vou falar para vocês o passo a passo de como eu fiz. Eu comecei colocando 1 quilo de peito de frango, alho, cebola, pimentão a gosto, curry ou açafrão da terra, de sua preferência, e eu usei também um tempero misto que é pimenta do reino, cominho e louro. Eu coloquei também colorau e o sal a gosto, tá? Você vai usar o tempero que você preferir. Eu usei esses porque são os temperos que eu gosto de usar, que eu uso em casa. Você vai deixar o seu frango cozinhar na própria água dele, inicialmente. Quando essa água secar, você vai acrescentar um pouco mais de água e deixar cozinhar bem, até ele ficar com esse efeito assim de quase todo desfiado, porque você vai ter menos trabalho. Quanto mais tempo ele cozinhar, mais fácil ele vai desfiar. Você vê que o meu frango ficou completamente desfiado sem que eu precisasse fazer nada. Ele desfiou sozinho. Eu acrescentei depois uma caixa de creme de leite e 2 colheres de sopa de requeijão cremoso. Quanto melhor a qualidade do seu requeijão, melhor vai ser o resultado da sua receita. O seu frango precisa molhar a sua torta, mas ele não pode ficar escorrendo, então ele precisa estar bem consistente. E quanto melhor a qualidade do requeijão, mais consistente ele vai ficar. E esse é o resultado, tá maravilhoso, o cheiro tá ótimo. Agora a gente vai preparar a nossa forma. Eu coloquei no tabuleiro esses saquinhos que ajudam muito na hora de desenformar. Você vai colocar o pão em todo o tabuleiro, de forma que não fique nenhum pedacinho do tabuleiro à mostra. Então, aqueles lugarzinhos que ficarem faltando pão, você vai cortar ele, vai adaptar ali, encaixar bem até ficar todo o tabuleiro coberto pelo pão. Feito isso, eu já tinha feito aí a primeira camada. A gente vai começar a fazer as camadas. Eu coloquei maionese, tirei o excesso para não ficar com muito gosto de maionese na nossa torta, mas eu espalhei bem para molhar ela toda. Coloquei também um purê cremoso, purê normal, tá, gente? Feito com requeijão, creme de leite, da sua preferência mesmo, como você faz o purê no dia a dia em casa. Colocado o purê, a gente vai acrescentar o frango. Essa já é a segunda camada da minha torta. Eu fiz a mesma coisa nas 3 camadas. Então, você vai espalhar bem o frango por toda a torta, né? Para poder ficar bem distribuído o recheio. Não tem perigo do seu recheio vazar, tá? Porque como você vai colocar na geladeira, né? E vai deixar de um dia para o outro, ele vai ficar bem firme. Quando acabar de espalhar todo o recheio, você fizer todas as camadas, você vai colocar a última camada de pão e vai fechar a sua torta para levar para a geladeira. Eu vou colocar agora a última camada de pão. Lembrando que não pode deixar nenhum espaço sem pão, tá, gente? Tem que estar completamente fechado. Todos aqueles espacinhos que ficam, ó, por exemplo, esse daí que ficou, esses espacinhos na lateral que vai ficando, tem que forrar tudinho com pão. Eu usei 2 sacos de pão de forma para fazer essa torta. Acabou de fechar a torta, você vai selar ela com papel filme ou papel alumínio, o que você tiver em casa, e vai levar à geladeira. Eu já tirei da geladeira, ela já tá gelada. Eu usei esse meu prato de bolo mesmo para poder desenformar, porque ele é o maior que eu tenho. Então, foi o que coube melhor. Você vai usar o que você tiver em casa. Tá vendo que a minha torta tá bem gelada, ela tá molhadinha, tá? Mas ela tá firme. E eu vou desenformar agora. E com a ajuda desses plásticos que eu coloquei, né, desses saquinhos que eu coloquei, pode puxar, não tem problema, tá? Que ela não desmonta. Pode dar uma batidinha no tabuleiro também, mas é bem fácil de tirar se você colocar o plástico. E olha que ela fica firme, ela não quebra, tá? E o recheio não vaza. Ela fica toda compactada mesmo. É bem simples, é bem fácil de fazer, dá pra você fazer em casa pra família. É tranquilo. E olha que foi a primeira vez que eu fiz, hein? Mas eu tô bem orgulhosa do resultado. Você vê que ela ficou muito perfeita. Olha, a lateral, o recheio não vaza, gente. Fica bem compactado mesmo.
Agora a gente vai partir para decoração. Como eu não tinha assim muita coisa para decorar e eu tava com bastante pressa, que já tava dando quase a hora do almoço e ainda não tinha terminado, eu fiz com um saquinho de confeitar mesmo. Fui fazendo esse movimento circular, né, como se fosse uma espiral, porque fica melhor na hora de você passar a espátula. Você vai usar espátula, faca, o que você tiver em casa, tá? Eu usei a espátula que eu uso para decorar bolo, quando eu faço. E você vai passar, tá vendo? Assim, nela toda até ficar lisinha. Vai fazer a mesma coisa na lateral, tá? Você vai fazer esse movimento circular nele todo com o purê. E aí você vai passar a espátula ou a faca. Eu tentei fazer uma graça aí na lateral, mas eu tinha colocado mais creme de leite no meu purê, então ele ficou um pouco mais molinho. E aí não ficou muito legal, mas eu fiz o que eu pude. Tá aí o resultado da nossa torta. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e apertar o sininho. E me contem aí depois nos comentários se vocês fizeram a torta em casa e qual foi a sua experiência. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!